Então, tudo bem? De novo, né, aqui. Vamos hoje falar sobre o louco, que é a carta número sem número ou número zero no tarô de Marsella. No White tem o número zero, ele numera. E eu tenho outras duas cartas que eu também vi na internet, muito interessantes, baseadas no tarô egípcio. Tem Tem umas outras coisas que aparecem, que não aparecem no tarô de Marsella, né? Que é o jacaré, essa, essa, esse obelisco, ou torre, ou coluna deitada. Também aqui aparece um gato, né? Em vez de um cachorro acompanhando ele. A rosa aparece no white também. E tem o louco carrega a rosa na mão no tarô white e esse outro tarô aqui também. Eu não lembro exatamente de qual lugar e quando são esses dois tarôs, mas achei muito interessante o desenho deles. Então é isso. Vou me concentrar no louco de Marsella mesmo. E o que também acho muito interessante é a relação dele com outras três cartas. A primeira, que é muito clara, assim, né? Que o louco também é um andarilho. Ele está aí caminhando pela, pelos bosques, está caminhando por algum lugar, em alguns outros tarôs ele está caminhando na beira de precipício. E tem um bastão, né? Um bastão vermelho que, que ele usa. Uma outra carta que também é uma pessoa que está caminhando pelos lugares, mas agora com uma certa sabedoria, assim, para onde ele vai, né, iluminando para o caminho, é o eremita. O eremita, ele já pode ser um louco mais velho, ele tá ali com o seu cajado mais entortado, né, mas ainda vermelho. Em vez de usar uma sacola de coisas, né, como o louco carrega uma sacola de coisas ali. Nos ombros ele tá carregando uma lanterna agora. E ele não tá com as vergonhas de fora, né? Vamos falar de vergonhas, né? O cachorro aqui abaixa as calças do louco, mas não aparece a pele dele. Parece até que a roupa dele é a pele e o que tá aparecendo é uma roupa embaixo da pele. Que coisa verde é essa que ele tá deixando aparecer, né? Em alguns outros tarôs, eu já vi o cachorro abaixando as calças até aparecer a pele mesmo. Como nesses outros aqui. Tá aparecendo as nádegas do louco, né? Nos dois. E no eremita não, o eremita tá coberto de roupas. Ele tá se protegendo também do que tem nesse lugar que ele tá caminhando. O louco não, o louco ele tá livre, né? Solto, despreocupado. Outras duas coisas que eu achei interessante, outras duas cartas, né? É o enamorado e o imperador. Por que eu achei que tem coisas aqui que lembram um louco? É o padrão de cores e padrão de formas da saia que eles estão usando.
O louco tem uma saia, um saiote com verde, vermelho listrado e uma barra amarela única. O imperador, ele vai ter uma barra amarela única, mas listrada também. E o enamorado, ele vai ter uma barra amarela separada por 3 listras amarelas, mas o mesmo padrão verde e vermelho. Isso eu achei interessante porque o louco ele caminha pelo tarô, né? Como vários outros pesquisadores de tarô falam, ele é um número zero ou sem número porque ele pode andar em qualquer lugar da realeza ali. Ele pode ser esse namorado que tá nesse lugar aí de disputa entre duas pessoas. A gente, né, se imaginar o amor, assim, o Eros, em alguns momentos ele pode estar louco de amor. O imperador também, ele pode ficar louco com a sua própria tirania. Então, o tarô, ele vai mostrar que o louco pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. A loucura pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. A gente pode ficar louco num instante pendurado. A gente pode ficar louco com o poder ali da imperatriz, né? A grande mãe, uma mãe que pode ficar louca de tanto ter que cuidar de diversos filhos, né? A Gaia, ela pode ficar louca também, porque ela está gerando muitas coisas na Terra, assim. Então, a morte também pode ter esse acesso de loucura e vir devastando reinos, cidades, lugares inteiros com doenças e tal. Várias outras cartas a gente pode pensar como a loucura pode trabalhar ali naquele arquétipo, né? Mesmo do Sol, da Lua, o mundo também, a roda da fortuna, qualquer uma delas a gente pode pensar que em algum momento, se as coisas saírem do seu controle, a loucura vai dominar aquilo. Se a gente paralisar de medo diante de alguma coisa, a gente também pode enlouquecer. Ou se a gente ultrapassar o limite de não conseguir parar, não saber a hora de parar, a gente também pode enlouquecer. Então o louco traz essa reflexão, assim, de que ele pode andar por todos os lugares no reino, né, nessa história, nessa jornada do tarô, de maneira de conhecer tudo isso, de saber o que acontece em cada lugar e também cada um desses arquétipos, cada um desses lugares também podem ser tomados de loucura. A gente não está livre de ficar louco, né? Então, o louco é muito interessante, né? De trabalhar esse arquétipo, de pensar nessas ideias que vêm carregadas aqui. E aí a minha proposta para hoje, assim, para essa ideia do louco é em que sentido, como você se sente ao ver essa carta, em que sentido você pensa sobre a loucura, no sentido bom, no sentido negativo. Quando você olha para essa carta, que elementos te trazem mais atenção? E você percebe das cores dessa carta, dessa imagem, né? Por que em algumas tem um gato e outros tem um cachorro?
Que animal é esse que tá acompanhando esse louco aí? Qual é seu animal, por exemplo, que te acompanha, né? Como você pensa sobre esse ser humano que está andando a esmo por um lugar e tem um animal ali ou mordendo ele ou fazendo uma chacota dele, ou pode também estar ajudando ele, né? Como está o White, o cachorro está latindo, ajudando ele no caminho. Será que essa chacota que ele faz no louco, né, de arriar as calças dele é para ele se atentar e não tropeçar no precipício? Ou será que está ajudando a ele a se jogar, a se livrar das roupas que pesam ele e se jogar no mundo? Como você pensa esse louco, assim? E a gente pode fazer depois dessa reflexão, pensar também até em outras imagens, além dessa, essas outras imagens que te remetem ao louco. Que imagem te remete a essa ideia de loucura? Já teve um sonho sobre isso? E aí você pensa nessa imagem, nessas coisas que te acometeram, te afetaram, nessa imagem dessa pessoa caminhando por aí e, e cria uma imagem a partir dela. Vou pausar o vídeo e fazer o meu trabalho também. Até breve. Então, pensei aqui nas plantas que estão embaixo, né, nos pés do louco. E também no cajado dele, comecei pelo cajado. E fiz um cajado como se estivesse ajudando ele, apoiando ele na queda, né? Então, ficou mais ou menos assim. Então, o cajado está apoiando ele nessa queda, ele está de cabeça para baixo, perdeu as roupas, está segurando esse cajado e ao mesmo tempo que está abrindo essas plantas, também pode ser o rabo, esse cajado vermelho pode ser o rabo de um animal com asas verdes, né? Também pensei nisso, assim, pensei nessas plantas como asas e ele está sendo ajudado, levado, né, nessa queda. Ele se deixou cair e está agora voando, ao mesmo tempo que ele está abrindo aí a mata, abrindo as coisas, né, abrindo novos caminhos. Com essa queda, ele também está voando. Ele está carregando também na mão agora, em vez de um ovo, né, aqui no louco de Marcelo, ele carrega um ovo. Parece um ovo branco aqui na mão. Aqui ele carrega uma semente. Para mim é uma semente, um círculo aí escuro, verde escuro, com tom de preto. O cabelo dele, ele já perdeu o chapéu, já perdeu essa coisa de proteger a cabeça, né? Deixou essa mente dele para fora. E ao mesmo tempo que a cabeça dele também parece sol, né? E que não há de loucura desses reis que pensavam que era o próprio sol, né? E aí a gente também tem o sol em nossa mente, né? Quando a gente acorda 3 horas da manhã pensando em alguma coisa, é o sol da nossa mente trabalhando, querendo que a gente produza algo e aproveite esse momento assim do despertar da madrugada. Às vezes a gente fica lutando tanto para dormir, quando a gente se deixa acordar e faz alguma coisa, a gente pode escrever, pode ter esse tempo, né? Se a gente tem essa possibilidade de aproveitar esse momento, né, da insônia. Quando a gente não tem, a gente acaba precisando lá voltar com aquelas roupas lá do imperador, trabalhar, pegar no batente e tal, para
em outro momento conseguir se libertar disso, se libertar dessas roupas que aprisionam a nossa criatividade também. Então foi essa imagem aí que me veio. Também pensei no Hélio Gaballo, né, no livro do Anthony Arthur. Esse personagem é um personagem bem louco. Ele faz muitas coisas assim. Tá ligado a uma história romana, né, que o Anthony Arthur escreveu. E eu lembro de uma parte do livro que ele está entrando na cidade numa época de carnaval. E aí tá todo mundo gritando ali naquela festa, naquela euforia. E eu não lembro se ele entra nu nessa festa, assim, na cidade. E aí, essa coisa do sol, né, me lembrou esse livro do Hélio Gaballo. Um, um monarca que aí se despe no meio do povo para curtir aquela festa ali a Baco. Muito interessante esse livro. E foi isso. Espero que vocês tenham curtido e que suas reflexões te tragam boas luzes. Até breve.